Olá, eu sou o Beto Veiga e nesse vídeo eu vou explicar por que a demissão do Moro fez gente perder dinheiro com a renda fixa sexta-feira. Muita gente não acredita que seja possível perder dinheiro com a renda fixa. Mas eu vou contar um caso real. Eu estava conversando hoje com um amigo e ele virou para mim e falou assim: Beto, eu perdi 4% na minha aplicação de renda fixa na sexta-feira com esse pedido de demissão do Moro. O que é isso? Como é que pode? O dinheiro estava na renda fixa, como é que cai? E aqui no canal a gente faz discussões como essas. Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, curta e aí vamos discutir como é que é possível perder dinheiro com a renda fixa. As pessoas, quando elas escolhem um fundo de renda fixa para aplicar, normalmente são pessoas conservadoras e elas não estão querendo nem sentir cheiro de perda de alguma coisa. Quanto mais 4% em um dia só. É muito chato quando isso acontece, mas o que foi que se passou para o dinheiro ter desaparecido assim tão repentinamente? Bom, primeiro a gente vai entender como é que funciona um fundo de investimento. O fundo de investimento, bem simplificadamente, é o seguinte: ele junta um monte de dinheiro das pessoas, de um monte de gente, pega esse dinheiro e vai comprar ativos que ele acha que vão dar rendimento no futuro. Cada pessoa tem o direito de escolher o tipo de fundo de investimento que quer. Se quer um fundo de investimento que compre esse ativo, aquele ativo, se ele quer que ele seja mais arriscado, menos arriscado. Então isso é uma decisão de cada um na hora de fazer a escolha do seu fundo de investimento. O que acontece é o seguinte: os fundos de renda fixa, que são tidos como os mais conservadores, eles podem fazer aplicações financeiras em basicamente em três tipos de papéis. Os papéis que são pós-fixados, que são aqueles atrelados a Selic e ao DI. Eles podem fazer aplicações em papéis pré-fixados e eles podem fazer aplicações em papéis pré- e pós-fixados. Se você não sabe o que é isso, eu sugiro você a se inscrever no meu curso gratuito que está aqui na descrição desse vídeo. É o curso básico de investimentos, que você vai aprender o que é pré-fixado, o que é DI, o que é Selic. O fundo pode comprar esses três tipos de papel, ele pode se especializar em um desses tipos, ou ele pode fazer uma mistura. O fundo que aplica exclusivamente em papéis pós-fixados, que são aqueles que eu citei que operam com Selic ou com DI, esses fundos, eles não apresentam esse tipo de risco. O máximo que pode acontecer é no dia seguinte você ter uma taxa de remuneração menor do que teve hoje. No caso específico do dia que eu comentei, a taxa de remuneração foi maior, porque as taxas de juros subiram. Então, quando as taxas de juros sobem, a remuneração do fundo DI também sobe. Mas ela não afeta o montante que você tem acumulado lá. Quando você passa para os papéis pré-fixados e pré-pós-fixados, eles têm um outro comportamento. E por que isso acontece? Porque você travou a taxa de juros. E o que é travar a taxa de juros, pelo amor de Deus? Bom, travar a taxa de juros é você fixar, o nome está dizendo, pré-fixar. Você acorda, nesse momento, não é despertar, você acorda, faz um acordo de uma determinada taxa de juros. Essa taxa de juros vai vigorar do momento da compra até o final do vencimento. Se as taxas de juros variarem no caminho, o preço desse papel vai alterar. Aí você vai virar para mim e falar assim: poxa, mas eu não tenho nada a ver com isso, eu só botei meu dinheiro no fundo. Exatamente, você botou o seu dinheiro no fundo e a pessoa que cuida dos recursos que estão no fundo e faz as aplicações, ela comprou papéis que têm esse tipo de comportamento. Isso é, eles têm uma taxa pré-fixada, acordada, dali até o final. Da mesma forma, ele pode também ter uma taxa pré-pós, que a parte pós do título não tem um impacto muito grande, mas a parte pré, sim, porque essa taxa, sempre que a taxa é pré-fixada, ela está travada, ela está fixada, ela está mantida até o final. E o que aconteceu no dia que o Moro pediu demissão? O que aconteceu foi que houve um aumento generalizado das taxas de juros.
Por que isso? Porque as pessoas acharam que haveria instabilidade e começaram a ter menos visão do que vai acontecer no futuro. Se elas têm mais incerteza e elas têm menos, elas conseguem enxergar menos o que vai acontecer no futuro. Se elas acham que tem mais instabilidade, elas querem o quê? Maior remuneração pelo seu dinheiro. Principalmente se o dinheiro for ficar parado por um longo prazo. Por isso que quanto mais de longo prazo são os papéis que estão dentro do fundo, maior é a variação, e eu vou mostrar isso aqui para você. Vamos olhar aqui o que aconteceu com as taxas de juros na sexta-feira. As taxas que estavam para janeiro de 2021 saíram de 2,72% para 3,12%, 3,12%. As que estavam para janeiro de 2022 saíram de 3,37% da quinta-feira para 4,10% na sexta-feira. As de janeiro de 2003 saíram de 4,53% para 5,58% na sexta-feira. As de janeiro de 2025 saíram de 6,26% para 7,61% na sexta-feira. E, por fim, as taxas que estavam para janeiro de 2027 saíram de 7,18% para 8,59%. Veja, subiu mais de 1,4% a taxa ao ano dessas aplicações. Aí você diz, o que eu tenho a ver com isso? Eu já botei meu dinheiro lá, já compraram os títulos a 7,18, deixa ficar 7,18 até vencer lá em 2027. Não é bem assim. O que acontece com o fundo de investimento? Toda hora tem gente entrando e tem gente saindo. A pessoa que for sair amanhã vai precisar do dinheiro. Então, essas cotas, elas têm que ser calculadas pelo valor que vale o título naquele momento. Vamos pegar esse exemplo de 2027 para eu mostrar o efeito desse aumento da taxa de juros de forma bem simplificada aqui, uma conta bem simples para mostrar o efeito que foi esse aumento de 1,4% nos juros. Pense o seguinte, o título ele vai ter que ser mantido, ele não vai poder mudar a taxa dele até chegar o 2027. Quantos por cento você perdeu aí por ano? 1,4% a cada ano. Então isso causa uma perda grande no valor do título hoje, porque o único lugar que tem para ajustar é no valor do título. E isso reduz o valor da sua cota, reduz o valor que tem disponível lá no fundo hoje para ser sacado. Observe que aí a variação do fundo vai depender do conjunto de títulos que estão ali dentro daquela carteira. Se você tiver muito título de 2017, a variação é enorme. Se você tiver menos títulos mais curtos, a variação é menor. Está aí um exemplo para você entender como funciona o efeito do prazo numa aplicação de renda fixa pré-fixada ou uma aplicação de renda fixa pré-pós, que tem um pedaço pré e um pedaço pós no mesmo instrumento. Voltando para o caso do fundo, aquelas pessoas que fizeram um resgate na sexta-feira perderam dinheiro da quinta para a sexta, porque a taxa saiu de 7,18 para a quinta para 8,59 na sexta. Então, um dia você teve uma variação nessas taxas mais longas. E qual foi a aula que a demissão do ministro Sérgio Moro nos deu com relação à renda fixa? A gente aprende, primeiro, que dependendo do tipo de investimento de renda fixa, do tipo de aplicação financeira de renda fixa, ela pode apresentar variações e você pode ter uma perda de um dia para o outro. A segunda coisa é que em momentos onde há muita oscilação, esses títulos de renda fixa ou esses fundos de investimento que aplicam nesses títulos de renda fixa não são o lugar mais adequado para manter o dinheiro. Da mesma forma que é a terceira dica, se as taxas de juros estiverem subindo, também não é um bom lugar para você estacionar a sua grana nesse tipo de fundo de investimento e nem de papel de renda fixa.
Então era isso que eu tinha para falar sobre esse tema. Se você gostou, curte, passa para o maior número de pessoas que você puder, seus parentes, amigos, familiares. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para a gente continuar se encontrando e conversando sobre temas como esse nos próximos vídeos. Até lá!